Olá, boa tarde para você. E hoje o seu programa está começando e eu sei que está um clima diferente para você que acompanha o programa todos os dias. É ou não é? Eu tô aqui quinta-feira ao vivo, 5 horas da tarde, mais um pouquinho. E claro que você já está sentindo o feriado chegando mais perto de você, né? Se você está assistindo a gente na nossa reprise do meio-dia ou das 2 da manhã, você já está vivendo um clima do feriado. E como é gostoso, né? A gente fica implorando por um feriado o ano inteiro e a gente quer sempre aproveitar muito. Então seja bem-vindo, inclusive você que não acompanha o seu programa regularmente, porque de repente está no trabalho ou porque não consegue assistir o programa e hoje está conseguindo assistir aí uma das nossas reprises. Agora, a gente sempre fica feliz porque é feriado, mas esse é um feriado importante. Você sabe por que é que a gente está descansando? Você sabe por que é que esse dia se tornou especial em todo o Brasil? Bom, você sabe que todo país tem um sistema de governo, né? Que pode variar de acordo com a decisão do povo. Por exemplo, no Reino Unido, o que funciona é a monarquia, comandada pela Rainha Elizabeth II. Numa aldeia indígena, por exemplo, o Todo-Poderoso exerce a função de governador do povo é o cacique. Agora, e numa república, como é o caso do nosso país, o Brasil, existe um presidente, no nosso caso, atualmente uma presidenta, que é eleita de forma democrática e ocupa o cargo a fim de representar e lutar pelos direitos do povo e o desenvolvimento da nação. A gente está vivendo as portas desse feriado, tudo porque no ano de 1889 aconteceu uma grande reviravolta no sistema político do Brasil. Hoje no seu programa, a gente vai entender a importância do dia 15 de novembro de 1889, o que significa e representa a proclamação da República. Tá bom? Eu vou estar recebendo aqui o professor Francisco Ribeiro, ele é historiador, vai explicar pra gente qual a importância desse feriado de proclamação da República, que muita gente confunde com a independência do Brasil. Hoje não é feriado de independência, hoje é feriado de proclamação da República, hoje não, amanhã, né? E você vai entender sobre esse feriado, quais as implicações dele no nosso contexto de hoje. Muita coisa pra gente conversar, viu? Muita coisa mesmo. Por falar no programa de hoje, você vai conhecer também, você já tá sabendo, né, que a partir desse sábado, às 8h30 da noite, começa uma série muito especial chamada A Última Esperança, com o pastor Luiz Gonçalves. No próximo bloco, você vai conhecer o cenário onde todas as noites você vai ter um encontro com o pastor Luiz Gonçalves, que tá incrível. Seu programa adianta isso pra você, tá bom? Qual a importância do Brasil ser uma república? Sabe me responder essa pergunta? Qual a importância do Brasil ser uma república? facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Eu quero a sua participação, tá bom? Para nos ajudar aqui na nossa conversa que começa daqui a pouquinho. Por falar em conversa, deixa eu bater aquele meu papo de todas as tardes com a Bianca Oliveira. Boa tarde, Bianca. Tudo bem, Wagner? Tudo ótimo e com você? Joia, graças a Deus, tudo tranquilo por aqui. Ontem a gente começou cheios aqui de gentileza, porque era o dia da gentileza, e a gente começa com uma outra data, não sei se comemorativa, mas eu acho que pelo menos uma data importante para que a gente lembre da nossa saúde, né? Hoje é Dia Mundial da Diabetes. Exatamente. O Dia Mundial do Diabetes foi criado, Wagner, para o pessoal que está assistindo a gente, questão de curiosidade, em 1991, pela Federação Internacional de Diabetes, em parceria também com a Organização Mundial da Saúde. O objetivo desse programa ou desse projeto é responder o crescente interesse em torno da doença, além também, é claro, de alertar para o aumento de sua incidência no planeta todo. Hoje, a federação informa que existem 371 milhões de diabéticos entre os adultos de todo o mundo. A maioria dos casos se refere ao tipo 2 da doença, que pode ser evitado com medidas como o combate à obesidade, o sedentarismo e etc. No Brasil, os diabéticos somam 13 milhões e 400 mil, um número bem expressivo também. O país ocupa o 4º lugar do mundo em números de casos, ficando atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos nessa ordem. Wagner,
13 milhões e 400 mil é um número considerável, Expressivo. é um número muito expressivo. E a gente conversou, a nossa equipe conversou com o coordenador de campanha da Sociedade Brasileira de Diabetes. E ele mostrou para a gente, deu dicas importantes e falou como evitar essa doença. A gente assiste agora. Então, o jeito de evitar o diabetes, primeiro é conscientizando para saber se a pessoa tem risco ou não. Se tiver risco, fazer o exame. E se o exame tiver uma alteração, a pessoa começa um programa de mudança de estilo de vida com alimentação saudável e a prática de atividades físicas 3 a 5 vezes por semana no mínimo. Essas duas atitudes de mudança de estilo de vida com alimentação e atividade física podem reduzir o risco de diabetes até 60%. Deu para a gente ver aí, Wagner, que estilo de vida e alimentação, dormir cedo são coisinhas básicas, mas que ajudam muito e muito e muito mesmo na questão de se evitar o diabetes. É claro que tem os fatores genéticos e tudo mais, mas mesmo com os fatores genéticos, se a gente fizer tudo certinho, 60% da doença aí já está fora da nossa vida, fora do nosso cotidiano. Agora, se você já está assistindo o seu programa e fala, puxa vida, o que eu posso fazer? Também, corra atrás. Exercício físico, dormir cedo, boa alimentação. A gente acabou de assistir a Teru aí, não é? Boas dicas. Sempre estar antenado a essas coisas aí, com certeza o diabetes não vai fazer parte da sua vida. É isso aí, vamos ficar fora desse diabetes. O que não tem jeito da gente ficar fora, Bianca, é essa história do mensalão que volta aí à pauta do dia. Hoje é o segundo dia do julgamento dos novos recursos do mensalão. Conta pra gente o que aconteceu até agora. É até importante pro pessoal que está assistindo o seu programa, porque a gente inclusive vai falar um pouco sobre isso hoje, falando sobre República. O que aconteceu até agora? Ótimo. Bom, o Supremo Tribunal Federal determinou o cumprimento das penas de 22 condenados no processo do mensalão. Ontem a gente pôde acompanhar o primeiro dia nessa nova etapa. Fica de fora apenas o deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, que teve embargos de declaração parcialmente aceitos na sessão de ontem. Portanto, ainda tem o recurso de embargo infringente a ser julgado, isso provavelmente o ano que vem. Dos 22 réus, 16 apresentaram embargos infringentes e podem ter a sua pena modificada. Uma questão também para se analisar até o ano que vem. Então, nessa situação, os deputados Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, Pedro Henri, do PP do Mato Grosso e também o José Genuíno, do PT de São Paulo, estão nessa espera aí para ver qual será de fato a pena deles. No entanto, os ministros decidiram que todos vão começar a cumprir a parte da pena relativa às condenações em que não cabe recurso. Wagner, ontem teve muito bate-boca, não sei quem acompanhou, mas foi muito tensa a sessão de ontem ali com os ministros. Joaquim Barbosa também se manifestando de maneira dura, enfática com os advogados que se manifestaram ali no julgamento, implorando mais revisões e etc. ali, recorrendo a vários recursos para que diminuam as penas aí dos seus réus, né, dos seus clientes. Porém, os ministros se mostraram muito negativos em relação a essas análises agora novamente, porque eles vão voltar praticamente, não do zero, mas voltar a analisar tudo isso é meio complicado. A gente está até cansado, imaginem eles que estão bem envolvidos com isso. Agora, eu considero a sessão de ontem uma sessão positiva. A gente teve um avanço ali na questão das análises dos embargos declaratórios, dos segundos embargos declaratórios. Ontem ali a gente teve uma esperança de que esses réus vão então para a prisão. Não só o núcleo de empresários, mas então o núcleo político. Entre eles, o próprio José Dirceu, que é um símbolo na política brasileira. Então, eu considero um ato simbólico, de fato, altamente simbólico, um ex-ministro da Casa Civil, por exemplo, ir para a cadeia, mesmo que seja em regime semiaberto. Ele tem que cumprir aí 11 anos de prisão, mas essa pena pode ser reduzida caso as análises aí dos embargos infringentes sejam de fato aceitas. Agora, o que isso impacta no governo Dilma?
Bom, não muito, porque o brasileiro ele tem memória curta, então ele não liga muito os fatos. Não faz essa relação. Não faz essa relação de fato com o mensalão, governo Dilma, se está indo mal ou não. Mas enfim, é claro que Dilma Rousseff quer logo um ponto final no mensalão, lembrando que o ano que vem tem eleições. Então ela prefere que o José Dirceu, por exemplo, vá para a cadeia agora em dezembro do que em abril ou maio do ano que vem, que já está bem à frente aí de um mês para as eleições e tudo mais. Está perto, né? Então o povo pode confundir, isso pode de fato afetar as eleições. Então, a gente vai aguardando aí, hoje tem o segundo dia do julgamento, a gente não tem resultado ainda definitivo. Às 7 horas da noite, Flávia Souza entra com informações no NT Vale e vamos que vamos. Vamos ver se realmente isso não vai dar em pizza, Wagner. Vamos ver, você falou José Dirceu ir para a cadeia. Fiquei imaginando, será que eu vou ver essa cena? Pois é. Uma coisa rapidinho, eu sei que a gente está com um tempo curto, mas o José Dirceu, o Valdemar Costa Neto, esse pessoal já está se entregando para a polícia para não ter aquela cerimônia da polícia ir lá algemar e tudo mais. Para eles aquela situação emblemática. Para eles é bem dramático, né? Vamos falar rapidinho aqui, Bianca, das Filipinas. Está acontecendo uma desorganização ali na ajuda às vítimas? Sim. Conta pra gente. Ok. Nas Filipinas, como você colocou, há uma desorganização na hora de coordenar a ajuda às vítimas do tufão Haiyan, que está ameaçando a crise ali no país, está ameaçando agravar mais ainda a crise ali no país. A cidade de Tacloban, uma das mais afetadas cidades ali das Filipinas, virou foco da ajuda internacional. Equipes de todas as partes do mundo estão no local, mas esbarram em problemas de distribuição desses materiais ali para ajudar a população. 2 hospitais ambulantes, por exemplo, estão retidos no aeroporto de Manila há 2 dias por causa da burocracia, ou seja, tem coisa estragando ali, mas eles não conseguem entregar para a população. O governo se defende dizendo que este é um desastre sem precedentes e ontem a ONU exigiu mais rapidez na entrega da ajuda às vítimas. 2 milhões de pessoas continuam sem água e sem comida. O porta-aviões George Washington chegou hoje ao litoral ali das Filipinas. Esse porta-aviões, a gente está vendo na tela, ele vai triplicar o número de helicópteros que trabalham no resgate de vítimas e também na distribuição de alimentos. Wagner. Muito bem, Bianca. Lembrando que na terça-feira o seu programa vai ser todo especial, trazendo um panorama bastante geral sobre essa infeliz tragédia que aconteceu nas Filipinas. A Bianca e eu, a gente vai estar aqui trazendo informações atuais e mais formas de como você pode ajudar lá nas Filipinas. Ótimo. Bianca, ótima tarde para você e até segunda ao vivo. Até segunda, Wagner. Bom programa para você. Eu espero que a gente possa aprender bastante sobre o sistema político aí do Brasil. Bom feriado para você. Bom feriado também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, olha, intervalo rapidíssimo, a gente volta mostrando para você as novidades desse programa que começa no sábado, A Última Esperança. E por que a gente está tão feliz porque amanhã é feriado? Vamos entender logo depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já.